Todos nós sabemos a relação que existe entre Jair Messias Bolsonaro, Lindor Araújo e Augusto Aras. O grande problema é que neste momento, apesar de seguir todos os critérios legais, a delação premiada feita pelo Mauro César Cid está sendo questionada pelo Augusto Aras. O motivo, segundo ele, estaria ali copiando moldes do passado da Operação Lava Jato. E aqui para mim constam duas coisas. Ou o Aras está com medo do que o próprio Mauro César Cid tenha dito, ou literalmente ele não entende nada sobre o que está escrito na Lei 12.850. Até porque as etapas da delação premiada ou da colaboração premiada foram seguidas e eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo agora. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre o estranho posicionamento do Augusto Aras em relação à formalização da delação premiada feita pelo tenente-coronel Mauro César Cid. A alegação dele é que os moldes que foi feita essa delação premiada seriam os mesmos moldes que teriam acontecido na delação premiada do Palocci. Só que na verdade quem leu ao menos o que está estabelecido na Lei 12.850 e que tem acompanhado passo a passo de como foi feita a proposta e a homologação, pelo menos até o momento no STF, da delação premiada, vê que todo o rito legal foi seguido e que, como determina a lei, não dependerá meramente do que o Mauro César Cid irá falar ou não. Ele precisará provar também o que ele está falando. Afinal, delação por delação, sem ter materialidade, aí sim seria igual a do Antônio Palocci, que o próprio Moro, inclusive, a gente precisa rememorar isso, não acreditava na veracidade ou no peso da delação do Antônio Palocci em 2018, mas mesmo assim decidiu vazar a delação sigilosa até então do Palocci para criar um fato político e atrapalhar a eleição em 2018, facilitando ainda mais o caminho para Jair Messias Bolsonaro. Eu vou ler o que o Augusto Aras falou, vou trazer também o que alguns meios de comunicação têm trazido, e isso me deixa muito preocupado, porque apesar de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, aparentemente não é muito interessante para algumas redações de jornais consultar ali o seu departamento jurídico, ou ao menos ler o que está escrito na Lei 12.850, no artigo 3A, que trata ali, inclusive, da delação ou da colaboração premiada. Porque tudo que está sendo feito com o Mauro César Cid, diferente do que aconteceu com o Palocci e outras figuras durante o curso da Operação Lava Jato, que eram obrigados a inserir nomes que não estavam em listas, que não estavam envolvidos em crimes, no caso do Mauro César Cid, ele vai precisar apresentar materialidade. A delação até o momento está sigilosa, diferente do que acontecia com o Moro e com o Dallagnol, que toda hora vazava para a mídia o que estava sendo dito nas delações, e o trâmite legal foi seguido e eu vou mostrar e provar para vocês. E aí de cara eu já quero trazer para vocês aqui o que está na coluna aqui do Globo, assinada pela redação do jornal, que diz o seguinte: Aras protesta contra a colaboração de Cid. Abre aspas. PGR não aceita a delação conduzida pela PF. Chefe da Procuradoria-Geral da República comparou a confissão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro com a Operação Lava Jato. E aqui a gente precisa lembrar que talvez o Aras esteja com medo porque ele está copiando o Dallagnol, de certo modo, no que diz respeito à Operação Lava Jato. Porque além de a gente saber dos encontros secretos que aconteciam entre Jair Messias Bolsonaro, Lindor Araújo e Augusto Aras, como consta aqui em vários portais que eu tô trazendo para vocês aqui informações, ó, o Globo, o Jornal do Brasil, vou deixar para vocês inclusive no primeiro comentário fixo todas as fontes que eu utilizei para fazer esse material para vocês. No caso especificamente do Aras, além de tudo que a gente sabe que aconteceu, foi encontrada também mensagens do Aras
trocadas com Meir Nigre, um dos empresários investigados ali por impulsionar ataques contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia e contra a ordem constitucional que estabelece ali, inclusive, a tripartição dos poderes, a eleição livre, direta e secreta. Tudo isso era uma coisa que não deveria acontecer entre um representante do Ministério Público e um indivíduo que estaria tendo conduta entendida como conduta criminosa. E é o que aconteceu, como a gente já sabe. O Meir Nigre consultou o Aras. E ele foi lá e respondeu, inclusive várias reuniões foram marcadas ali entre o Meir Nigre e o Aras, a Lindora Araújo, que agora está afastada por um problema de saúde da Procuradoria-Geral da República, também se encontrou com o Meir Nigre. Quem disse isso foi um próprio assessor do Augusto Aras, e muito me deixa triste ver alguns meios de comunicação, como está escrito aqui, por exemplo, na coluna da Carolina Brígido, lá no UOL, que a PF repete o modelo e atropela a PGR para fechar a delação com Mauro César Cid. Eu vou ler aqui, tá, o que está escrito na fala aqui do próprio Augusto Aras, pra gente entender o porquê que pra mim não faz sentido nenhum essa narrativa, porque foge completamente do que está na lei. Vamos ler aqui o que diz a matéria publicada no Globo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticou neste sábado o acordo de delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Aras publicou uma mensagem nas redes sociais que disse que a PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal e criticou delações feitas no âmbito da Operação Lava Jato, como as do ex-ministro Antônio Palocci e do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A Procuradoria-Geral da República não é de Augusto Aras, é da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. Pena, Aras, que quando você tinha de utilizar a Constituição para processar quem estava cometendo crime sentado na cadeira do Executivo Nacional, você utilizava as páginas da Constituição Federal basicamente para limpar as nádegas. Eu espero, inclusive, que após divulgar esse material para todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui, isso viralize nas redes sociais, para que a gente mostre a hipocrisia do Augusto Aras e a hipocrisia de parte da mídia brasileira que literalmente ignorou o que está escrito na lei. A Lei 12.850, que versa sobre crimes e organizações criminosas, e que está ali estabelecido o seu artigo 3A, como é que se pode fazer a colaboração premiada, deixa claro que todas as etapas até o momento foram seguidas dentro da legalidade. Você não está tendo, por exemplo, nada vazado para o Jornal Nacional, você não está tendo grampos ilegais sendo feitos e divulgados, está tudo sendo feito dentro da legalidade. E se mais à frente a delação não se comprovar, o acordo de delação, o acordo de colaboração premiada, ele é reincidido e o Mauro Cid não terá o benefício acordado. E eu vou mostrar para vocês que, diferente do que o Aras está falando, não teve atropelamento nenhum em relação à PGR, ao Ministério Público, e que a legislação foi seguida à risca. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo. E aí eu tive de fazer o quê? Tive de vir aqui na Lei 12.850 para mostrar para vocês o que está presente em alguns dos artigos e em alguns dos parágrafos dessa lei. Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês que sim, o Ministério Público participa, o delegado também participa e não depende meramente da vontade do magistrado, tá? Ou do Ministério Público. Ao contrário, o magistrado, em tese, nem participaria da fase de negociação. A negociação pode ser conduzida pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público, e o trâmite da homologação é que precisa passar também na mão da magistratura ou do magistrado. Olha o que diz aqui o artigo 4º, parágrafo 6 da Lei 12.850. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Ou seja, a proposta de colaboração premiada, ela poderá surgir feita pelo Ministério Público ao investigado, pelo defensor do investigado, como um interlocutor ali do Ministério Público na negociação representando o seu cliente, para o investigado, ou com o delegado de polícia para o investigado. Porém, independente de quem vai conduzir ali o acordo, entre aspas, a proposta de colaboração premiada, se é o delegado de polícia ou se é o Ministério Público, se for o Ministério Público, o delegado tem de estar ciente. Se for o delegado, o Ministério Público tem de estar ciente. Ciente do quê, Carlito? Ciente do que foi dito pelo delator e ciente do que o acordo pode ser proporcionado ali a esse delator. Por isso que o Ministério Público, junto com o delegado de polícia, acabam participando também. Mas vamos voltar para o que diz a lei
aqui. E aí segue aqui também no que diz respeito aos trâmites, né, e as punições que podem acontecer, ou como será feito ali essa questão da homologação, como é utilizado ou não, como é feito o trâmite para beneficiar ou não o delator. O juiz poderá recusar a homologação da proposta, isso aqui no parágrafo 8 do artigo 4º da Lei 12.850, tá? O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu os requisitos legais, devolvendo as partes para a adequação necessária, ou seja, se o delegado de polícia atropelar algum critério legal, se o Ministério Público atropelar algum critério legal. Depois de homologada, parágrafo 9º, depois de homologado o acordo, o colaborador poderá sempre, acompanhado de seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As provas podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. E aí quando a gente vai lá pra cima ainda, né, lá logo no início do artigo 3A, a gente vai ver aqui que entre alguns critérios que estão estabelecidos também em alguns parágrafos ali, a gente consegue ver, por exemplo, que a delação premiada, ela pode ser encaminhada ali para o colaborador, que é o investigado, para o seu representante legal, e até onde a gente sabe aqui, tudo foi seguido. E aí quando você olha aqui, por exemplo, no parágrafo 5º do artigo 3B, olha o que está escrito claramente aqui, ó. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Tá claro aqui, por exemplo, que você pode sim ter o acordo de delação formalizado ou pelo menos a proposta formalizada por figuras que não sejam necessariamente representantes diretos do Ministério Público Federal. Você pode ter a proposta sendo feita ali pelo próprio delegado de polícia. Agora, claro que o Ministério Público, como está acontecendo, participa. Carlito, o que é que o Aras fez? Bom, o Aras, como alguém que não deve, que não teme, disse que ficou incomodado, como a gente viu nas redes sociais, e procurou o Mauro César Cid para quê? Para fazer uma delação paralela. Eu acredito que a relação, inclusive, com o Carluxo, com o Bolsonaro foi tão grande nesse período aí, que eles aprenderam a criar quase que um Ministério Público paralelo. Então toda a narrativa do Aras em relação a Operação Lava Jato foi importante durante o período que ele assumiu logo a cadeira de membro do Ministério Público Federal na posição de PGR, foi. Porém, ele, por conta supostamente de uma proposta de Bolsonaro para que ele fosse para o STF, ele, desculpa o termo, tá? Cagou e andou para a Constituição que ele está citando. O que ele está com medo é do que o Mauro Cid pode ter falado sobre ele, porque como a gente já sabe, encontros aconteceram entre Bolsonaro, Lindor Araújo, o próprio Augusto Aras com a interlocução ali para marcar os encontros do Mauro César Cid. Então pode ser que o Cid tenha dito, olha, quando aconteceu aquela situação envolvendo o inquérito das fake news que o Aras se posicionou, foi o presidente Bolsonaro que pediu. Quando aconteceu tal situação que o Aras se posicionou, foi fulano de tal que pediu. Então isso pode comprometer o Augusto Aras. Porque a gente sabe que a relação que existia entre a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, Aras e o Bolsonaro não era uma relação republicana. Simples assim. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Compartilha esse vídeo se você puder. Se inscreva no canal, deixa like. Me siga nas plataformas digitais. Eu queria passar um recado importante para vocês, que eu vou estar criando outra página no Facebook, porque a minha página anterior a gente não conseguiu recuperar, então até que ela seja retornada, né, pra gente. A gente já tá na justiça tentando reaver ela. Eu vou criar uma nova página no Facebook e também queria pedir para que vocês fossem lá no nosso canal de Cortes do Historiador, que tem saído vídeo lá todo dia e você pode ajudar a crescer outro meio de comunicação que a gente tem aqui nas redes sociais. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.